Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Quero dar início aqui a estudo, não só um estudo, mas uma série de estudos. Vou estar postando aqui alguns vídeos sobre os dons do Espírito, desperta os dons que há em ti. Foi tema da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira no ano de 2001. Já tem um tempinho já. Mas é sempre muito atual esse tema, porque mostra a diferença doutrinária entre as igrejas tradicionais e as igrejas pentecostais. Então, o tema que eu vou trazer aqui para vocês hoje é o que dá início, né? É o que dá início ao estudo 1, que é os dons espirituais na vivência e comunhão cristã. Então, os dons espirituais na vivência e comunhão cristã. Esse tema tem como texto áureo 1 Coríntios 12, 7. Diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, a manifestação do Espírito não é simplesmente para edificação pessoal. A edificação, a divisão, a manifestação do Espírito é para um bem proveitoso, é para tirar proveito de maneira em comunhão com a igreja. Nós vamos ver isso aqui mais à frente aqui no estudo. Diz assim aqui a introdução da revista. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação muito grande em que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, na verdade, né? E que as igrejas que ele fundou tivesse bem firmada no Evangelho e na sã doutrina da palavra de Deus, principalmente a respeito dos dons espirituais. Dando continuidade aqui na introdução. Nunca foi tão importante o estudo bíblico dos dons espirituais numa época em que a doutrina do Espírito Santo vem sendo tão deturpada. Há igrejas em que as pessoas ficam tremendo nos cultos como se o espírito fosse choque elétrico, outras caindo como se fosse lutador de karatê, mulheres sapateando e rodopiando, assopradores de mentira usando técnicas de hipnose, endemoniados dançando, dando entrevistas. São coisas de estarrecer, sob alegações de serem dons, mas são totalmente desvinculados da Bíblia. Essas práticas estão além da ignorância citada por Paulo, chegam mesmo a fazer parte de uma estratégia maligna para afastar o povo do verdadeiro evangelho. Por outro lado, muitos de nós, talvez por desconhecimento, não usamos os dons que o Espírito Santo tão bondosamente nos tem concedido. Então, nós vamos ver aqui os dons do Espírito de maneira sadia, de maneira sã, de maneira que vem edificar o corpo, que vem edificar a igreja. Os dons espirituais, primeiro ponto, a sua natureza. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo deixa claro que mesmo os dons sendo diversos, há um só doador, porque 3 vezes essa verdade é confirmada, cada uma delas relacionando os dons a uma pessoa da Trindade, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Então o apóstolo Paulo diz que o Espírito, o mesmo Espírito que traz o dom de profeta, traz o dom da palavra, traz o dom de ensino, é o mesmo Espírito que traz todos os outros dons. Então, e esse Espírito, ele afirma que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo e que é Deus Pai. Então ele citando principalmente a Trindade. Segundo ponto aqui da revista.
o que são dons espirituais? Diante das 3 palavras acima, quais palavras citadas? Eu não citei aqui. Existem 3 palavras utilizadas para dons. É carismata, que são dons da graça de Deus, diaconiai, que são maneiras de servir, e energemata, significando poderes ou atividades que o mesmo Deus energiza. Deus dá, capacita, Deus dá forças. Então, o que são os dons espirituais? Diante dessas 3 palavras acima, concluímos que os dons espirituais são capacidades concedidas pela graça e poder do Espírito Santo que habilitam as pessoas para serviços específicos na igreja e no reino de Deus. Observe que não é a capacidade em si, nem uma função ou ministério, todavia a capacidade que qualifica uma pessoa para o ministério. Observe ainda que, de acordo com 1 Coríntios 12:7, os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo. Sua procedência é o Espírito. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Então, 1 Coríntios 12:7 e 12:7 diz, né? 1 Coríntios, vamos confirmar aqui na Bíblia. 12:7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Tá uma versão um pouquinho diferente aqui da minha. A minha revista é atualizada, da revista aqui deve ser a revista corrigida. Então, a manifestação é para proveito comum. Logo, é concebível que o Espírito Santo possa usar os talentos naturais, mas os dons são produtos do Espírito. Então, existe uma diferença entre talentos naturais e dons do Espírito. Nós vamos ver aqui também. E expressam sua habilidade própria no desenvolvimento da capacidade individual de cada crente para realizar o trabalho de Deus. Isso é muito mais que o simples uso dos talentos humanos. Os dons espirituais se expressam de forma externa, como expressões, e devemos compreender que são capacidades para serviços e não sinais ou fenômenos emocionais. Então, aqui nós temos uma grande diferença entre as igrejas tradicionais e as igrejas pentecostais. Porque nós, das igrejas tradicionais, vemos que o que acontece, muitas das vezes, são fenômenos emocionais. Não são, na verdade, o que a Bíblia ensina a respeito de batismo com o Espírito Santo e recebimento do Espírito Santo. Contra esses falsos sinais, que são esses mesmos sinais que eu citei bem aqui no começo, na introdução, Paulo alertou: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Contudo, os dons espirituais são diversos e externos para servir a igreja local, de modo que a igreja se torne um corpo completo de Cristo. Isto pode ser observado no dia a dia da igreja. Por outro lado, verificamos também que nem todos estão comissionados para o mesmo serviço ou a mesma responsabilidade. O Espírito Santo conhece as necessidades de cada igreja e dá os dons a seus membros de acordo com as suas necessidades e com a sua santa vontade. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12:11, esse último pedacinho aqui. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, está aqui bem claro para nós que quem entrega os dons, quem distribui os dons espirituais é o Espírito Santo. E nem todos têm o mesmo dom. Os dons são diversos
mas é o mesmo Deus, o mesmo Senhor que divide esses dons para serviço da comunidade. E é muito diferente de fenômenos emocionais, onde as pessoas dizem falar línguas de anjos, línguas estranhas. É muito diferente do que aconteceu lá em Atos capítulo 2. O que aconteceu lá, a gente ainda vai ver, não tem nenhuma comparação com o que acontece hoje em dia. Não é igual, não é a mesma coisa. Terceiro ponto aqui da revista. O que são talentos? É preciso estabelecer a diferença entre talentos e dons espirituais. Talentos são aptidões naturais que já vêm com o código genético de cada indivíduo. O pai é músico, o filho é músico. A aptidão é transmitida de pai para filho geneticamente. Também pode ser considerado talento aquela aptidão adquirida através do aprendizado, do conhecimento científico, mas neste caso particular não há o fator genético. Deus pode usar os talentos naturais de uma pessoa e complementá-los com um determinado dom. Então, Deus pode usar um talento que a pessoa tem e capacitar ele com um dom específico na obra do Senhor. Isso também é válido. Só que a gente não deve misturar talentos com dons. Está bem frisado aqui na revista, bem sublinhado. Precisamos estar conscientes de que todos os salvos são templo do Espírito Santo. Cada crente recebeu pelo menos um dom espiritual. Isso quer dizer que todos os salvos, sem exceção, possuem um ou mais dons. Se você ainda não trabalha na igreja, talvez você ainda não tenha descoberto o seu dom. Talvez você ainda não conseguiu identificá-lo, mas você tem. É preciso discernimento, é preciso se conhecer. Talvez você tenha vergonha de se expressar, mas não tenha não. A igreja necessita do seu trabalho, da manifestação do seu dom, para que você possa trabalhar junto ao corpo de Cristo. Nós vamos ver aqui que existem vários dons, e com certeza você se encaixa em um deles. O propósito dos dons espirituais. Deus sempre tem um propósito em tudo o que faz. Ele não realiza nada aleatoriamente. Seus planos são ordenados, definidos dentro do seu caráter, da sua justiça e de seu infinito amor. Paulo diz categoricamente que todos os dons existem para o crescimento sadio da igreja local. Então, frisando bem, ele diz categoricamente, ou seja, ele dá certeza absoluta de que todos os dons são para o crescimento da igreja local e não do indivíduo que possui o dom. Efésios 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E em 1 Coríntios, a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. 1 Coríntios 12:7. Observa as expressões para edificação do corpo de Cristo, no primeiro versículo, e para proveito comum, no segundo versículo. Ambas demonstram claramente que o Espírito Santo distribui os dons, objetivando a edificação da igreja. Não existe nenhum dom que seja diretamente para edificação própria, isto é, para edificar apenas o indivíduo possuidor do dom. O crescimento espiritual do indivíduo se dá com sua adoração servindo a Deus. Quando em 1 Coríntios 14:4, Paulo diz que o que fala em língua edifica-se a si mesmo, essa edificação não é espiritual, é uma edificação psicológica, pois a língua em questão não é o dom de línguas descrito em Atos 2. Na igreja de Corinto, a língua que aqueles irmãos falavam era língua estática, isto é, pronúncia de som desconexos, são uma compulsão de uma emoção descontrolada, ou seja, um estado de êxtase, uma aberração do dom, razão pelo qual no capítulo 14,
Paulo é contra esse fenômeno de língua estática. Esse é um ponto delicado. Existem muitas igrejas que falam que os irmãos estão falando em línguas estranhas e que isso é manifestação do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, vou até abrir aqui na Bíblia, está aqui pertinho. Ele é mais específico ainda, mais enfático ainda, em dizer que prefere falar poucas palavras para o entendimento da igreja do que 1000 palavras sem entendimento algum. Mostrando que não é um dom do Espírito, isso que está acontecendo, que estava acontecendo na igreja de Corinto e que a gente ainda vê acontecer em algumas igrejas. Quer ver? Eu vou encontrar aqui. Um pedaço ele diz: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Em Atos 2, quando teve a manifestação do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que estavam esperando, cumprindo o mandamento de Jesus, que eles esperassem ali em Jerusalém a descida do Consolador. Quando aconteceu essa descida do Consolador, todos foram tomados por línguas diferentes, por línguas estranhas no sentido de estrangeiras, línguas de outros povos, de forma que o texto é bem claro a dizer que outras pessoas de outras nações estavam ali presentes e ouviam a língua daquele povo como se aqueles que estivessem falando fossem do seu próprio povo, ou seja, até o sotaque daquelas pessoas eram iguais ao do seu próprio povo. Então, Paulo diz aqui que o que fala línguas, se realmente fala, né? Se não é um fenômeno estático, se não é um fenômeno emocional, ore para que possa interpretar. Por que isso? É como nós já vimos aqui no estudo. É porque o dom precisa ser para proveito comum, para todos, para a edificação de todos na igreja. Não existe um dom só para edificação pessoal. Então, o que nós vemos aqui? Não sejais meninos no juízo. Portanto, precisei. Estou procurando aqui, meus irmãos, o versículo que fala a respeito de Paulo falando que prefere falar línguas do próprio entendimento do que 1 milhão em outras línguas sem traduções. Aqui, ó, versículo 6. Eu estava procurando nos versículos depois. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como flauta ou cítara, quando emitem som, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara?
Pois também se trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentimento. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ainda não é esse, ainda tem um mais específico. Achei, versículo 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros do que falar 10.000 palavras em outra língua. Então, o apóstolo Paulo é bem enfático quanto ao que verdadeiramente é o dom de línguas. Porque o verdadeiro dom de línguas, ele tem interpretação. Não é línguas de anjos, não é línguas... não é línguas estranhas. Porque se fosse estranhas, no significado da Bíblia, que significa estrangeiras, teria tradução. Então, a gente deve tomar muito cuidado quando se trata desse assunto, para não se desviar da sã doutrina, porque a sã doutrina ensina desta forma. A doutrina, o próprio apóstolo Paulo diz, não proibais falar em línguas, mas fazei tudo para a edificação da igreja. Então, se a língua que você fala não é uma língua que tem interpretação, que fique calado, porque é isso que a Bíblia também fala aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Que cada um que fala em línguas, ele tem poder sobre a língua que ele está falando. Ele pode parar de falar. Ele pode, eu não vou falar. Ele tem essa autonomia. Não é um espírito que desce e a pessoa começa a falar, sem controle. Não, ela tem controle sobre o dom que ela tem. Todos os dons que o Espírito Santo dá não é para confusão, é para edificação. Então as pessoas têm controle sobre esses dons. Vamos lá para o próximo ponto. A diferença entre o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Ou seja, note que aqui neste versículo está falando o dom do Espírito Santo. Uma coisa é o dom do Espírito Santo, outra coisa, os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo está no singular, indicando apenas um. No Novo Testamento, seu significado não é alguma coisa que o Espírito Santo dava ou dá, mas o próprio Espírito Santo oferecido como dádiva a quem aceitasse a Jesus como seu Salvador. Em João 7,39, o evangelista interpreta as palavras do Mestre nos 2 versículos precedentes, referindo-se ao Espírito Santo através da frase ainda não fora dado. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Pedro também disse em Atos 5,32 que Deus deu o Espírito. Existem ainda inúmeras passagens que comprovam que o Espírito Santo é aquele que foi dado como dom da própria Santa Trindade aos salvos.
Portanto, o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo dado ao homem como dom de Deus, ou seja, um presente de Deus por ocasião do nosso nascimento espiritual. Há de se compreender que essa dádiva é a capacidade que o salvo adquiriu no momento da salvação, de ser o templo do Espírito Santo, recebendo-o para habitar em seu coração. Não é receber o Espírito Santo como sua propriedade particular, como se ele fosse um gênio da lâmpada mágica que pudesse ser controlado pelo homem. Não pode haver esse tipo de confusão em nossa mente. Afinal, o Espírito Santo é Deus. Então, aqui nós vemos que o dom do Espírito Santo se refere ao momento em que a pessoa crê. Ao momento em que a pessoa crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e toma a posição de se render a Ele, de servir a Ele, o Espírito Santo passa a fazer morada nele. Na época que, nesses versículos aqui, o Espírito Santo ainda não havia sido descido como o Espírito Consolador. Então as pessoas tinham sido batizadas, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas o versículo que eu li aqui bem no começo diz que a gente recebe o Espírito Santo logo no momento em que a gente crê no Senhor. Porque o batismo é o quê? É o simbolismo de que a pessoa creu no Senhor, que a pessoa morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo. Então, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a quantos o Senhor chamar. Então, às vezes, muitas pessoas ficam frustradas nas demais igrejas por não falarem em línguas. Porque, às vezes, eles cobram o falar em línguas como algo essencial para que se tenha um cargo na igreja, para que seja pastor, para que seja ministro de algum ministério dentro da igreja. Eles cobram a pessoa falar em línguas. E a gente aprendeu aqui que o falar em línguas de Atos capítulo 2 é completamente diferente do falar em línguas que é dom do Espírito Santo. O falar em línguas de Atos capítulo 2 é o recebimento do Espírito Santo e derramamento sobre todo aquele que nele crê e é batizado. Já o falar em línguas estrangeiras era a pessoa ter a capacidade de falar do Evangelho numa língua em que ele não conhecia, mas que o outro conhecia, podendo assim ser um missionário da palavra de Deus. Falando aqui agora, nós temos a continuação, que já os dons do Espírito Santo se referem ao Espírito como divino doador. Aqui a palavra dons é usada no plural e não no singular, dom, para identificar aquilo que é dado pelo Espírito Santo, isto é, as capacitações do Espírito Santo dadas a cada membro para edificar a igreja. Então, os dons do Espírito Santo são a capacitação de Deus dá especificamente para cada um servir a igreja. Tá? É por isso que lemos a variedade de dons concedidos pelo Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 11. E que os dons do Espírito Santo dão testemunho da grande salvação de Deus. Hebreus 2, 3 e 4. Conclusão. Precisamos estar conscientes de que todos os salvos são o templo do Espírito Santo. Cada crente recebeu pelo menos um dom espiritual. 1 Coríntios 12, 7 e 11. Isso quer dizer que todos os salvos, sem exceção, possuem um ou mais dons. É uma realidade bíblica.
Precisamos, como pastores, líderes e a própria igreja, identificar esses dons em cada membro e aplicá-los no serviço de Cristo. Temos de levantar nossas cabeças com intrepidez, tomar posse da plena desta bênção que o Senhor nos tem dado e a partir de nosso novo nascimento. Esses dons, usados de forma correta, proporcionam o crescimento sadio da Igreja de Cristo. Precisamos crer na presença e no poder do Espírito Santo, que está em nós, utilizando todos os dons que temos recebido. Precisamos despertar os dons que há em nós. O título dessa revista: Desperta os dons que há em ti. Se fizermos assim, seremos as pessoas mais bem-aventuradas do mundo. Então, aqui nós temos uma introdução. Logo na introdução, já tiramos a dúvida de como nós tradicionais cremos, diferente do que os pentecostais. Os pentecostais também creem sobre o recebimento de o dom do Espírito Santo no momento de crer no Senhor Jesus, não necessariamente do batismo. Mas eles esperam que todos falem em línguas. Eles esperam que todos falem em línguas. E só que a gente vê aqui que não é isso que o apóstolo Paulo ensina. Não é isso que é o ensinamento da igreja primitiva. Não é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus espera um crescimento sadio da igreja. Participar de um culto onde existe as pessoas dando glória a Deus, chorando na presença do Senhor, é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Mas aquela bagunça, vamos citar assim, como a própria palavra de Deus diz, se algum entrar aí, vai falar que vocês estão loucos. Parece mesmo loucura. Então, incomoda. Isso não traz edificação para a igreja. Não traz edificação para a igreja. O próprio apóstolo Paulo diz que prefere falar 5 palavras do próprio entendimento do que 10.000. Prefere falar 5 palavras do próprio entendimento do que 10.000 em outras línguas. Então, ele preza o quê? A sã doutrina, a doutrina bíblica. O que a Bíblia realmente ensina a respeito dos dons e principalmente também do dom do Espírito Santo. Então, quando falar batismo no Espírito Santo, numa igreja tradicional, não tem o mesmo significado que batismo no Espírito Santo numa igreja pentecostal. Porque numa igreja tradicional, nós cremos veementemente que o Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo, é o dom do próprio Espírito Santo que vem morar em nós a partir do momento em que nós cremos, aceitamos a Cristo e procuramos servir a Ele. Então, nós temos essa diferença. E muitos podem ficar escandalizados porque no nosso próprio meio batista existem vários que creem como as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais, mas esse é o posicionamento bíblico, né, que dividiu a nossa denominação em outras convenções e que a sã doutrina é essa que nós estamos explanando aqui a respeito dos dons do Espírito. No próximo vídeo, nós trataremos sobre o dom da ministração da Palavra de Deus. Então, essa revista vai trazer o dom da ministração da Palavra de Deus, que é o próximo estudo, tá? Então, que vocês possam ser abençoados, que vocês possam despertar o dom que Deus deu a você, porque você não é uma pessoa sem dom. Se você aceitou a Cristo, você tem um dom para oferecer a Deus, trabalhar na obra do Senhor. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.